Pronto, gente, boa tarde novamente. Então, a gente vai começar agora com as explicações teóricas a respeito do que a gente tem que falar hoje, tá certo? Hoje vai ser sobre construcionismo e MADE. Então, estou aqui com a tela compartilhada. Já vou apresentar aqui. Muito bem. Então, tá aqui, ó. Construcionismo 2022, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que o Papert pensa a respeito de um elemento teórico base, que é o que vocês vão utilizar na dissertação de vocês. Bom, esse aqui foi o que vocês fizeram, eu já falei. A gente vai, então, trabalhar com a ideia de construcionismo e com a ideia de MADE, que é o material autoral digital educacional, tá bom? A gente está na segunda semana de novembro, então está tudo encaixando certinho. Construcionismo versus instrucionismo, né? Tanto a palavra construcionismo quanto instrucionismo, quem atribuiu, quem definiu foi o Papert, tá certo? E é o Seymour Papert, que é um teórico que eu vou já apresentar aqui para vocês, embora eu já tenha mostrado isso na nossa aula anterior, né? Então, o construcionismo, ele se pauta dentro de uma proposta construtivista piagetiana, tá certo? Então, o Papert, quando pensou o construcionismo, pensou em trazer esse elemento piagetiano para a proposta. A ideia é que o aluno ensine o computador a fazer alguma coisa, ou seja, quando o aluno senta na frente do computador, é importante que ele coloque a mão na massa, né? Que ele construa o seu conhecimento a partir de comandos que ele coloca o computador a fazer. Então, quando ele for fazer o livro-jogo dele, ou quando ele for fazer o jogo lá no WordWall, esses alunos vão estar ensinando o computador a fazer alguma coisa e dizendo para o computador o que é que eles têm que fazer para que o computador fizer tenha a ver com aquilo que o aluno quer. Então, o professor ele vai apenas preparar as atividades e os questionamentos e acompanhar esses alunos no processo de produção de desenvolvimento. O professor, então, ele se torna aqui um desafiador, ele vai estar desafiando os alunos com perguntas, trazendo situações de desafio para que os alunos possam desenvolver alguma coisa. E a aprendizagem acontece principalmente pela reflexão, porque se o aluno errar em determinado momento, ele vai ter que parar, olhar, pesquisar um pouco mais e falar, e agora, como é que eu resolvo esse problema, né, para atingir o objetivo que eu quero? Então, essa é a base, o fundamento do construcionismo. Ele se opõe ao instrucionismo na medida que o instrucionismo se pauta em uma ideia muito mais behaviorista, comportamentalista, né? Onde quem ensina é o computador e quem recebe a informação é o aluno. Então, o aluno ele é um receptor de informações e ele vai aprender, então, por esse método mais tradicional de ficar ouvindo e recebendo aquilo que o computador vai mandando. O professor ele vai preparar o que se chamam de instruções programadas, né? E o professor ele vai se tornar um avaliador, na realidade, né? Muito mais do que um desafiador. Ele vai só ver no final da atividade se o aluno fez tudo o que ele precisava fazer e o quanto ele acertou, o quanto ele errou. E a aprendizagem acontece por meio da repetição. Se o aluno errou, digamos, mais de 30% daquele trabalho que ele precisava fazer, então ele vai ter que fazer aquele trabalho todo de novo. Essa é a proposta do instrucionismo, tá certo? E a gente vai estar trabalhando com o construcionismo, obviamente, então é bom vocês saberem a diferença entre os dois. Skinner, né, que é o pai, digamos, do behaviorismo, né, com a ideia da teoria do condicionamento operante, né, ele desenvolveu seus trabalhos em 1950. Era um psicólogo americano e ele trazia uma versão computadorizada, digamos assim, mas não existiam PCs nessa época, 1950, né, mas ele trazia uma coisa chamada de máquina de ensinar para trabalhar com métodos mais tradicionais de ensino, onde o computador vai ensinar o aluno. Então, quando a gente tem um software, por exemplo, um tutorial, onde você vai ter que seguir passo a passo aquilo que está sendo dito pelo computador, né, pelo software, a gente vai estar dentro de uma perspectiva mais instrucionista
mais pautada, né, nas ideias de Skinner. Quando a gente tem um jogo, por exemplo, o jogo do milhão, que você tem que acertar uma das opções, né, a gente também está dentro de uma perspectiva mais instrucionista. Quando a gente faz quiz com os alunos, né, quando a gente usa o Kahoot muitas vezes para que os alunos possam responder alguns questionamentos, né, ou os jogos que a gente faz, né, a gente quer que os alunos usem os jogos. Eu estou fazendo gamificação na hora da aula, nossa, que novidade, quando na realidade você não está fazendo nenhuma novidade. Você está fazendo algo que o Skinner já fazia na década de 50, só que com uma nova roupagem, tá? Então, dentro dessa perspectiva aí, a gente tem o behaviorismo atrelado ao instrucionismo. Mas lembra só que a palavra instrucionismo, quem trouxe foi o Papert para poder fazer um contraponto com o construcionismo que ele também trouxe. Então, Skinner não falou sobre instrucionismo, mas quando o Papert falou sobre esse tema, ele atribuiu a uma ideia já apresentada pelo Skinner. O Papert está aí, ó, uma fotinho mais antiga dele, né? Eu tenho umas fotos dele mais velho, mas ele é um matemático sul-africano e ele desenvolveu, então, a linguagem Logo, que é baseada na teoria de Piaget, tá certo? E ele traz, então, um novo paradigma, colocando a criança no lugar de desenvolvedora, protagonista, né? Nesse sentido, é ela que vai ensinar o computador e, com isso, ela vai construir o seu conhecimento. Então, todos os softwares que têm a ver com a ideia de modelagem e programação, um software que você abre, a tela está em branco e o aluno vai ter que fazer do zero, né? A gente trabalha dentro de uma perspectiva construcionista. Então, quando a gente pega o Twine, por exemplo, no caso da Gleiciane, e joga o Twine na mão dos alunos e fala assim, agora vocês vão escrever a história de vocês, se virem, né? A gente está dentro de uma proposta construcionista. Eles vão acertar, eles vão errar, eles vão ter que pesquisar, eles vão ter que refletir a partir do erro que eles cometeram. Então, isso tudo vai, né, chamar a atenção desse aluno para que ele possa se desenvolver e ser o protagonista desse processo. A mesma coisa com o Giovanni, quando os alunos vão ter que criar os seus jogos dentro do WordWall. Então, ao invés de você criar os jogos para poder fazer os alunos jogarem, a gente avaliar a aprendizagem dos alunos, a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar esses alunos para criarem os seus próprios jogos, para que eles possam, depois da criação, ou dentro desse processo, aliás, de criação, a gente avaliar a aprendizagem deles, né? Tá certo? Então, a gente vai trabalhar dentro de uma proposta construcionista. Todos eles vão ser protagonistas e criadores. Então, eu trouxe algumas palavras aqui do Papert para vocês identificarem o que é o instrucionismo. Então, ele coloca assim, o sufixo ismo é indicador de algo abstrato, e sua presença no título reflete minha mudança de estilo intelectual. Com a palavra instrucionismo, minha intenção é expressar algo bastante diferente de pedagogia, ou a arte de ensinar. Tá? Então, ele está dizendo que instrucionismo não tem a ver com a arte de ensinar. Instrucionismo vai ter a ver com isso aqui. Deve ser lida em um nível mais ideológico ou programático, expressando a crença de que o caminho para uma melhor aprendizagem deve ser o aperfeiçoamento da instrução. Então, o instrucionismo é fazer com que o ensino ele esteja pautado na instrução que a gente repassa para esse aluno, do professor para o aluno. Então, se a escola é menos que perfeita, então é sabido o que fazer. Ensinar melhor significa instruir o aluno melhor, passar mais informações para que ele possa absorver. Já no construcionismo é diferente. O construcionismo é uma filosofia de uma família de filosofias educacionais que nega esta verdade óbvia. Ele não põe em dúvida o valor da instrução como tal, pois isso seria uma tolice. Mesmo a afirmativa, endossada quando originada por Piaget, de que cada ato de ensino priva a criança de uma oportunidade para a descoberta, não é um imperativo categórico contra ensinar, mas um lembrete expresso em uma maneira paradoxal para manter o ensino sob controle, tá certo? Então, ele está dizendo aqui que o construcionismo ele não vai negar a instrução, mas quando você instrui o aluno, significa que você priva esse aluno de uma oportunidade para descobrir algo, né, que é uma coisa muito importante no construcionismo.
Então, a atitude construcionista no ensino não é, em absoluto, dispensável por ser minimalista. A meta é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino. Isso significa, sim, produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de instrução. Quanto menos instrução a gente der para esses alunos, melhor para o processo de aprendizagem deles. Então, evidentemente, não se pode atingir isso apenas reduzindo a quantidade de ensino, enquanto se deixa todo o resto inalterado. A outra mudança principal e necessária assemelha-se a um provérbio africano. Se um homem tem fome, você pode dar-lhe um peixe, mas é melhor dar-lhe uma vara e ensiná-lo a pescar. Então, ao invés de você dar as respostas às perguntas dos alunos, é melhor que você ensine esses alunos a procurarem as próprias respostas, porque assim ele vai, sempre que precisar ou que tiver uma pergunta, saber o que fazer no momento de buscar a resposta. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer com os nossos alunos e verificar se a aprendizagem deles tem algum ganho ou não. Como é que a gente classifica os softwares, então? A gente pode classificar os softwares que existem em instrucionistas, construcionistas, nem instrucionistas e nem instrucionistas nem construcionistas, ou então depende, pode ser um pouco de um e um pouco do outro. Como eu já falei, os tutoriais e exercício e prática, como o jogo do milhão, ou aqueles tutoriais de biologia que vêm ensinando quais são as partes da célula, coisas desse tipo, né, são instrucionistas. Aqueles outros, como o Scratch, por exemplo, né, ou quando você usa o Twine ou o WordWall como fonte de desenvolvimento do aluno, né, então você está trabalhando com uma coisa construcionista. Mas um editor de texto, né, e o jogo para ser jogado, não para ser construído, eles não têm uma característica nem instrucionista nem construcionista. Tudo depende do jeito e da maneira com a qual você vai trabalhar. E o vídeo digital e a simulação, por exemplo, depende. Se o vídeo digital ele já estiver pronto e a simulação já estiver pronta e a pessoa tiver que fazer poucas manipulações nesse material, ele é mais instrucionista. Mas se a pessoa tiver que desenvolver o próprio vídeo ou tiver que desenvolver mais elementos de uma simulação, então ele está mais dentro de uma proposta construcionista. Então, quais são as premissas de Papert? Isso é muito importante para vocês escreverem no material que eu vou pedir para vocês escreverem como atividade dessa semana, né? Então, existem duas constatações que Papert faz. A primeira é que todas as crianças podem aprender a programar, tornando-se um de seus feitos intelectuais mais avançados. Então, qualquer criança pode aprender a manipular o computador para fazer coisas diferentes do que vem fazendo comumente na sala de aula, tá certo? Então, aprender a programar aqui é realmente aprender a usar uma linguagem de programação, né, para fazer com que o computador execute outras tarefas. Mas a gente pode entender esse programar aqui também como sendo uma ação de desenvolvimento, alguma ação de criação desse aluno. A segunda constatação é que as condições necessárias para um bom relacionamento entre criança e computadores requerem mais contato e acesso livre entre crianças e computadores. É por isso que vocês me perguntam assim, quando vocês me perguntam assim, a gente precisa ter uma aula para eles conhecerem como é o Twine, eu explicar os comandos do Twine? Não precisa. Precisa ter uma aula para eles compreenderem como é que funciona o WordWall? Não precisa. Se vocês fizerem o jogo de vocês e pedirem para eles jogarem o jogo de vocês, como vocês já fizeram, né? E a gente tem um momento para que isso aconteça, então é maravilhoso, porque eles vão adentrar nesse universo que vocês querem e daí vão ter que aprender a fazer as coisas que eles querem, tá certo? E que vai estar sendo desafiado por nós como professores, pesquisadores, né? Então, além disso, requerem um computador diferente, uma linguagem diferente, outra cultura computacional. Uma coisa é eles utilizarem o celular para poder consumir coisas. A outra coisa é eles utilizarem o celular, o notebook, para eles desenvolverem coisas. É isso que a gente vai fazer. Então, as condições necessárias para um bom relacionamento entre crianças e computadores requer esse acesso livre e requer um computador diferente, uma linguagem diferente e, principalmente, essa cultura computacional diferente. Então, a ação do professor, qual é?
Então, imaginamos então, como já temos visto centenas de vezes uma criança que pergunta: como posso fazer a tartaruga do logo, certo? Desenhar um círculo. Um instrutor no ambiente logo não dá respostas a questões como essa, mas sim introduz a criança em método de resolver não somente esse, mas uma ampla variedade de outros problemas. Esse método é resumido na frase: brinque de tartaruga. A criança é encorajada a mover seu corpo de modo que a tartaruga da tela deve se mover para fazer o desenho desejado. Então, qual é a ação do professor? Não é responder. A gente não está lá para responder, mas instigar. Fazer com que os alunos, os sujeitos da pesquisa, vão atrás das informações, né? E que eles descubram essas informações e insiram nesse material que eles vão precisar desenvolver. E outro elemento super importante, as 5 dimensões. Vocês precisam entender para colocar essas 5 dimensões no trabalho de vocês, tá certo? Então, a primeira dimensão é a pragmática, conhecer algo novo para utilizar agora e não no futuro distante. Então, se eles vão aprender a utilizar o Twine e o WordWall, eles vão aprender para utilizar agora. Não vão aprender hoje para utilizar ano que vem. Por isso, a coleta ela tem que ser feita uma intervenção atrás da outra, tá certo? Não pode deixar a peteca cair, não. Quanto mais coeso tiver, melhor. A outra dimensão é a sintônica. Então, precisa haver uma sintonia entre aprendizagem, desejo e aptidões do aprendiz. Proporciona importância e interesse do aprendiz. Então, se vai falar sobre fração, por exemplo, como é o caso do Giovanni, vamos falar sobre fração aplicando em coisas que sejam do contexto deles, né? Então, essa coisa da comida é muito presente, muito forte, né? Das guloseimas, né? Coisas que eles gostariam de ter, né, perto deles, tá certo? Então, é legal trazer essa sintonia, né? No caso da Gleice, seria interessante a gente trabalhar com essas questões da matemática financeira que eles vão ter que utilizar no dia a dia deles, né? Para calcular juros simples e compostos, e aí é importante conhecer, né, os desejos da turma para poder saber de que forma isso pode ser aplicado. Aí, na dimensão sintática, né, a gente tem acessar e manipular os elementos do ambiente, criação de situações e processos de acordo com suas necessidades intelectuais e cognitivas. Daí a importância da gente fazer a aplicação daquele questionário inicial, para a gente conhecer os conhecimentos prévios que eles têm a respeito de frações, no caso do Giovanni, e de matemática financeira, no caso da Gleice. Na semântica, a ideia é manipular situações que carregam sentido individual e significado social para o aprendiz, né? Então, qual é o significado que esses conteúdos vão ter na vida dessas pessoas, né? Desses sujeitos? Então, a gente tem que pensar nisso, que se agrega muito a outra dimensão, que é a social. A integração da atividade com essa dimensão social e cultural do aprendiz. Então, uma coisa é a semântica, que é individual, né? Então, por que isso vai ser importante para ele como indivíduo? E depois, por que vai ser importante na sociedade onde ele vive e na cultura onde ele está inserido, tá certo? Então, se a gente respeitar essas 5 dimensões, a gente consegue trabalhar de uma forma mais próxima do construcionismo. Tá? Então, vocês vão precisar escrever sobre isso. Fiquem atentos, tá bom? E quando a gente fala de construcionismo, né, aí a gente já sai da proposta de Papert propriamente dita para uma proposta que Robson e eu desenvolvemos junto com o conceito de tecnodocência, que é o conceito de material, autoral, digital, educacional, que a gente chama de MADE, tá? Então, o que é esse MADE aqui? Ele é todo e qualquer material educacional desenvolvido por um aprendiz, seja ele professor ou aluno, utilizando um equipamento digital conectado ou não à rede de informações, no caso a internet. E aí, como é que se faz um trabalho com o MADE? Há um processo de criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação, que são desenvolvidos individualmente ou em grupo, como processo ou produto de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, o que vocês vão fazer com os sujeitos da pesquisa de vocês? Vocês vão propor para essas pessoas que eles façam o MADE deles.
Então, quando um grupo de alunos vai desenvolver a sua história no Twine, eles estão fazendo um MADE. Por que que isso é um MADE, né? Quando eles vão fazer os jogos no World Wall, eles estão desenvolvendo um MADE. Cada jogo é um MADE diferente, tá certo? Por quê? Porque eles estão desenvolvendo um material educacional que está sendo desenvolvido pelos discentes, no caso dos alunos, utilizando um equipamento digital, conectado ou não à internet, então eles podem estar trabalhando ou não, no caso de vocês, eles estarão trabalhando na internet, e eles vão criar esse produto, eles vão planejar como é que eles vão criar esse produto, para se organizar, como é que eles vão executar de fato, então vão criar propriamente os jogos, vão refletir nesse processo de criação, porque às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar, e quando não dá, como a gente pode resolver. E depois eles vão avaliar. Por que que eles vão avaliar? Porque uns vão jogar os jogos dos outros, né? E aí eles vão poder, né, estar inseridos num contexto um do outro, tá bom? E eles vão estar trabalhando em grupo, né? Então isso também caracteriza o fato de se trabalhar com material autoral digital educacional. Então, quais são os tipos de MADEs que existem? Pode ter um MADE que é audiovisual, então pode-se fazer um vídeo, pode-se fazer um podcast, pode-se fazer um trabalho com rede social, né? Então, eles poderiam trabalhar no Instagram, poderiam trabalhar no TikTok ou no Facebook, né? O livro-jogo é um tipo de MADE, tá certo? E qualquer jogo que está inserido aí, o livro-jogo é específico, né? O correto seria chamar isso tudo aí de jogo, né? Que o livro-jogo é um tipo de jogo e os joguinhos do World Wall também são jogos. Então, o MADE de você está caracterizado bem aqui nessa parte de jogo, mas sites, blogs e outras coisas também podem ser caracterizados como MADEs. Eu trouxe aqui exemplos para vocês. Infelizmente, eu não vou poder tocar, né, esses materiais, porque ficaria muito grande o vídeo. Mas tem esses endereços aqui que, de alguma forma, vocês podem procurar na internet, caso vocês tenham interesse. Então, o podcast, salientando que esses materiais autorais digitais educacionais foram desenvolvidos por alunos do ensino superior, mas isso não impede que uma criança do ensino fundamental 1 não possa desenvolver o seu produto. Pode sim, né? Eles são tão capazes quanto, tá? Então, esse aqui foi um podcast, estreia do Planeta de Cores. Eles desenvolveram um áudio, colocaram no SoundCloud. Esse foi um vídeo, né, que está falando aí sobre super-heróis. E aí o grupo desenvolveu, né, colocou várias cenas de filme que são bem interessantes. Esse trabalho é um trabalho no Instagram, né, que eles estavam falando sobre a importância aí da relação que existe na química, física, biologia dentro do planeta Marte, né, mais especificamente. Esse aqui é um livro-jogo, né? Um livro-jogo que eu já compartilhei com a Gleiciane, que é o Caça ao Tesouro, tá certo? Que foi desenvolvido por um grupo aqui de estudo da Tecnodocência, do laboratório. Esse aqui é um blog, né? Um blog que trabalhou com várias áreas do conhecimento, aí, educação física, química, sistemas e mídias digitais, e cada postagem foi uma postagem diferente para se fazer uma atividade diferente. E esse é um site, né, que foi desenvolvido pelo grupo, se chama Free Britney, quando eles optam por falar sobre a liberdade da Britney Spears, né, que é uma cantora norte-americana. Eles falam sobre várias áreas do conhecimento também, juntando aí inglês, biologia, né, sociologia, tá certo? Esses elementos. Muito bem, então, diante disso tudo, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escrever aí, pelo menos, uma página evidenciando o que é construcionismo, né, um parágrafozinho para dizer o que é construcionismo, qual é a diferença sobre construcionismo e instrucionismo, quais são as premissas de Papert, lembra que eu falei que eram 2 premissas, né? Então, vocês coloquem. Quais são as 5 dimensões de Papert? Aí eu também elenquei isso nos slides anteriores, aí falei o que eram as 5 dimensões, vocês vão discorrer sobre isso. O que é um material digital, autoral digital educacional também coloquei para vocês, né, o que é, e de que forma as ideias do construcionismo podem ser aplicadas à sua pesquisa, vinculando-as à ideia de MADE, tá bom?
Então, aí é um parágrafo que você vai escrever mais livremente, não vai precisar trazer citação de ninguém, mas que você vai precisar fazer esse vínculo entre a sua pesquisa e o que você está estudando, tá certo? Todos esses tópicos, vocês podem se basear em arquivos que já estão na pasta chamada Construcionismo. Eu vou mostrar quando eu finalizar aqui esses slides, tá certo? Mas é sempre bom lembrar que toda semana vocês vão ter mais 2 atividades para fazer, que é escrever um resumo de um parágrafo para cada trabalho desenvolvido lá da pesquisa bibliográfica que vocês estão fazendo, tá certo? Então, a Gleiciane vai trazer mais um, o Giovanni vai trazer mais outro, tá certo? Cada um no seu tópico, nas suas coisas. E vocês precisam ajustar os textos, né? Qual o texto que vocês precisam ajustar? Precisam ajustar o texto da tecnodocência. Lembrando que quando vocês forem ajustar o texto da tecnodocência, vocês deixem em amarelo aquilo que vocês modificaram, para eu poder depois dar uma olhada e fazer a revisão também e verificar se está tudo ok, tá bom? A entrega, gente, é todas as segundas-feiras, mas como a próxima semana vai ser feriado, eu vou pedir para vocês me entregarem na segunda-feira até meio-dia, tá? Eu vou lembrar vocês disso depois no WhatsApp, mas é importante que vocês tenham em mente isso, porque eu vou olhar o material de vocês na segunda-feira à tarde, tá bom? Então, vamos lá, para eu mostrar para vocês aonde é que estão as coisas que vocês precisam se basear. Eu estou aqui na pasta do Giovanni, que também está igual à pasta da Gleiciane em relação a isso que eu vou mostrar. Então, está aqui, ó, Construcionismo e Made. Vocês têm vários materiais que eu já deixei aqui para vocês, tá certo? Tem uma dissertação aqui, tem o livro, um capítulo do livro do Papert, que é bem legal, se vocês puderem ler, Instrucionismo versus Construcionismo, tá? E essa dissertação de 2014 é que vai ter aquelas 5 dimensões bem mais detalhadas e explicadas do que eu expliquei para vocês agora, tá certo? Então, eu aconselho vocês darem uma olhada e procurarem por essas dimensões para vocês saberem explicar melhor, tá bom? Eu deixei aqui para vocês o texto já aberto, com tudo que vocês precisam escrever. Tá aqui, vocês vão escrever já nesse arquivo aqui que eu abri para vocês, tá? Outra coisa importante é que eu deixei uma pasta aqui chamada Made e coloquei para vocês 3 PDFs de publicações minhas e do Robson, para que vocês possam citar. Na publicação de 2016 é que vocês vão encontrar a definição de Made mais propriamente dita. Então, se vocês quiserem fazer uma citação direta, olhem no material de 2016. Tá certo? Então, o que vocês vão escrever é dentro desse arquivo aqui, né, que está compartilhado com vocês no Drive. Então, vai ser a novidade da semana. Tá certo? Então, assim, gente, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês me procurem no WhatsApp. Não vai me deixar sem saber das dúvidas de vocês. Eu fico sabendo só na segunda-feira, aí em cima da hora. Me manda antes, me manda perguntas, vai participando comigo no WhatsApp, que vai dando certo a gente fazer as coisas. Lembrando que o material tem que ser entregue até segunda-feira, meio-dia dessa vez, tá bom? Porque aí eu vou olhar o material de vocês com mais calma na segunda-feira à tarde. Ok, gente? Então, qualquer dúvida, me procurem. Tá certo? Até a próxima.